Uma garota diz que o rapaz é muito interessante porque ele tem a medida certa de loucura, e que essa insanidade não é simplesmente mirada para qualquer lado, mas sim focada. Sinceramente, o garoto acha que isso é mais um insulto, mas ela garante que é um elogio. Enfim, ela pergunta se o garoto deseja poder, e ele confessa que não poderia dizer não a isso. Ela reformula a pergunta querendo saber se ele deseja mais magia, então o jovem responde com entusiasmo que sim. De repente, o mesmo rapaz é acordado por uma criada. Ele levanta da mesa onde estava dormindo e nota que está numa festa requintada. Não sabendo exatamente onde está, porque ele só lembra de estar bebendo alguma coisa depois do trabalho. Confuso, o garoto vai até um espelho e solta um grito ao notar que é apenas uma criança. O grito chama a atenção de todos da festa, então, um homem afirma que Liam pode até ser o quinto filho, mas ainda é um membro da família Hamilton, ou seja, deve ter compostura. Dito isso, a criada celebra o fato do patrão estar de bom humor hoje, embora Liam não veja da mesma forma. Ela conta que isso se deve ao fato de o conde de Hamilton finalmente ter tido uma filha mulher após tantos filhos homens. Por essa razão, a garota deseja que Liam aproveite a festa da irmã. Sem entender nada, o rapaz se pergunta se isso é um sonho. Em seguida, ele acorda em uma cama no mesmo corpo e percebe que não estava sonhando. Nisso, a criada bate na porta e diz que trouxe as roupas dele. Enquanto é arrumado pelas empregadas, o garoto reflete que o dono desse corpo se chamava Liam Hamilton, o quinto filho do conde. A festa de ontem era uma celebração pelo nascimento da caçula, mas Liam não faz ideia de por que isso está acontecendo. Após ser arrumado, ele vai até uma das varandas da mansão e fica impressionado com o tamanho do quintal. Ainda mais quando a criada conta que toda a terra que pode ser vista pertence à família dos Hamilton. Em seguida, ele se encontra com Bruno, o quarto filho. Bruno quer que sua irmã se case com alguém da família real, porque isso trará segurança para os Hamilton. Embora eles estejam à beira de serem expulsos, o pai deles e o irmão mais velho, Albrecht, estão ansiosos para fazer tudo dar certo. Liam pergunta que papo é esse de ser expulso, e seu irmão lembra que essa foi a decisão da nação, porque todas as famílias nobres precisam concluir algo a cada 3 gerações. Caso contrário, perderão o status. No momento em que o pai deles, a terceira cabeça da casa, indicou um dos filhos para ser seu sucessor, os Hamilton se tornarão plebeus. Obviamente, os chefes da família estão desesperados para se manter na nobreza, mas Bruno está contente de ver o fluxo seguindo como deve ser, porque assim ele poderia fazer o que quiser. Aliás, tendo 12 anos, Liam precisa começar a pensar no futuro. Nessa hora, um homem entra no quarto e anuncia que é hora da aula de magia. Liam não esconde a empolgação e levanta para comemorar, perguntando se eles estudam magia por ali. Tentando entender o comportamento estranho do irmão, Bruno conta que a família possui grimórios no depósito, mas que o cara não deveria se animar tanto, afinal, só uma a cada 100 pessoas tem propensão à magia. De toda forma, o professor acredita que é importante estudar o que a magia é. Sem perder tempo, após a aula, Liam corre até a criada que conhece e pede para ela mostrar os grimórios. Então, ela leva o rapaz até uma biblioteca, onde ele sente o cheiro dos livros e anda pelas estantes até escolher um grimório sobre magia de fogo para iniciantes. Após ler um trecho de um capítulo, ele foca sua mente e conjura uma pequena chama em seu dedo indicador. A criada aplaude o dom do patrão, porque, como foi dito, é raro alguém possuir a magia em seu ser. Depois disso, Liam vai até seu pai e pede para tirar alguns livros da biblioteca. Sem dar muita trela para o jovem, o conde permite e manda ele ir embora, porque está ocupado. Após sair, Liam não gosta da forma como o homem é frio, mas pelo menos ele conseguiu a permissão que queria. Sendo assim, ele acende velas em seu quarto e reflete sobre como a magia é a agregação do conhecimento. O conhecimento é uma arma monopolizada pelos reis e nobres, porém, o jovem garoto está numa posição de estudar essa arte livremente. No dia seguinte, ele testa a habilidade de cortador de chamas e se alegra ao perceber que está progredindo rapidamente. Com o tempo, ele pretende invocar essas magias sem a necessidade de um livro. Um mês depois, ele mostra para o Bruno que consegue usar o cortador de chamas sem um livro. Isso em apenas um mês.
Espantado com a evolução rápida do irmão, Bruno pega o livro dele em busca de algum segredo escondido que explique isso. Mas nada parece fora do normal naquele grimório. Para não ficar para trás, o quarto filho estende a mão para conjurar magia, mas falha miseravelmente e reconhece que o irmão realmente tem um talento para isso. Afinal, geralmente leva um ano para um aprendiz começar a usar magia. Escutando isso, Liam conclui que esse corpo tem propensão à magia. Bruno ressalta que o garoto pode conquistar status no reino com esse dom, e pergunta se ele está estudando assim para se tornar o herdeiro da família. Liam responde que não, mas mesmo assim, Bruno só aconselha o irmão a não se tornar um alvo do Albrecht. Na sequência, depois de aprender todas as magias iniciais de fogo, Liam pega o grimório de feitiços de gelo e já se empolga para as próximas descobertas. Nesse meio tempo, o conde chama o filho no corredor após ficar sabendo que ele é capaz de usar magia, portanto quer que o jovem mostre. Liam congela o grimório que está segurando, mas como isso não convenceu o pai, ele usa uma magia de fogo sem a ajuda do livro. Agora sim, Conde Hamilton tem certeza que os céus abençoaram sua família e oferece qualquer grimório que o filho quiser. Ao escutar isso, Liam fica feliz, porque nunca tinha visto seu pai tão animado. Em seguida, um funcionário avisa ao conde que ele chegou. Imediatamente, Hamilton ordena que suas tropas sejam reunidas. Liam sai dali frustrado por não saber o que está acontecendo, mas como seu pai prometeu qualquer livro que ele quisesse, o garoto tenta se manter tranquilo. No caminho, ele encontra o homem que pergunta se Liam é um dos filhos de Hamilton. Quando Liam se apresenta, o homem lamenta que pisou na bola, embora acredite que esse seja seu destino, portanto pede para o jovem fazer o que quiser. Liam não sabe o que o cara quer dizer, então ele pergunta se o jovem nobre não veio capturar ele. Porém, como o cara continua sem entender nada, o sujeito desiste do papo e admite que está um pouco fora de si ultimamente. Reparando o livro do garoto, ele ensina que a melhor forma de aprender magia é através da prática constante e repetida, mas afirma que existe um método mais eficiente. Liam fica curioso. Por isso o homem mostra sua mão e conjura um elemento diferente em cada dedo. O moleque fica fascinado e quer saber como isso é possível. O sujeito misterioso pede para ele desenhar um círculo no chão com a mão direita e um quadrado com a esquerda, tudo ao mesmo tempo. Como o garoto realiza a tarefa perfeitamente, o estranho afirma que essa é a essência do que ele quer ensinar. Logo, pede para o Liam tentar usar magias diferentes com as duas mãos. O garoto mentaliza o cortador de chamas com a mão direita e uma bola de fogo com a esquerda. Quando dispara as duas ao mesmo tempo, até o mago misterioso fica impressionado, porque essa técnica se chama mística e apenas uma pessoa em 1 milhão pode usar. Em seguida, Liam recebe a tarefa de invocar 3 feitiços simultaneamente. Ele acumula o cortador de chamas, a bola de fogo e mais o chão fervente, mas as magias se dissipam rápido e ele acha que falhou. No entanto, o professor diz que foi um sucesso, porque só o que faltou foi o poder mágico que o aluno ainda não tem, ainda mais porque essa técnica consome uma quantidade absurda disso. Para ensinar o jovem a controlar seu poder mágico, o homem desenha números primos no chão e conta que esse método só funciona com eles, ou seja, quando chegar na quarta magia simultânea, Liam vai ter problemas, porque esses números não são primos. Agora, depois que ele passar de 4 magias, por conta da sua experiência prévia, não vai ficar tão preso na sexta, lembrando que o 6 também é número primo. Agora, provavelmente o garoto vai ficar preso no 9, porque é uma mudança de número par para ímpar. A propósito, o mago lança 13 magias para o céu de uma vez e afirma que esse é seu limite. Ele poderia chegar nos 16 com seu poder mágico, mas o número primo depois do 13 é o 17, o que é um pulo bem alto. De toda forma, o professor pergunta a idade do pupilo e ao escutar que ele tem 12, afirma que o garoto tem um futuro brilhante pela frente, porque a juventude é uma arma, e a habilidade para ouvir o conselho dos outros é uma arma ainda mais poderosa. Dito isso, o Totó entrega um anel chamado Magipédia para o garoto, que possui centenas de grimórios embutidos nele. Quando coloca o acessório, Liam Hamilton sente mais de 300 feitiços borbulhando em sua cabeça, por esse motivo ele não perde tempo e testa uma magia de vento. Entretanto, quando foi se virar para o professor para compartilhar a experiência, ele tinha assumido.
Ao mesmo tempo, a criada chega dando bronca num rapaz por ter andado para tão longe, porque tem um homem suspeito à espreita no território dos Hamilton. Tirando isso de lado, a garota dá um grimório de conjuração para iniciantes pro Liam a mando do conde. Por fim, ela pede pro garoto voltar logo e se despede. Quando ela vai embora, o professor reaparece do nada e conta que teve que se esconder com a magia de invisibilidade, mas que de qualquer jeito, não vai poder ficar ali por muito tempo. Portanto, vai ensinar mais uma coisa pro Liam, e ele pede pro garoto abrir o grimório e conjurar alguma coisa usando o anel. Liam abre na página da salamandra de fogo e realiza o processo. Nisso, a criatura surge, mas entra no grimório. Diante disso, o professor explica que a Magipédia absorve o conteúdo do livro. Impressionado, Liam não quer aceitar algo tão especial, mas o homem conta que o anel em si não tem nada demais, mas que é bem conveniente não ter que ficar carregando toneladas de livros nas costas. Em seguida, ele pede para o garoto conjurar mais criaturas, e Liam repete o processo mais 3 vezes. No entanto, ao olhar ao redor, o professor tinha desaparecido novamente, deixando a seguinte mensagem: continue estudando magia, vamos nos encontrar de novo em algum lugar, por favor não conte sobre mim para ninguém. Ao ler a mensagem, apesar do pouco tempo junto e não saber o nome dele, Liam passa a considerar o homem misterioso como seu mestre. Um mês após a partida do tutor, o pupilo seguiu estudando e colocando em prática seu aprendizado, até atingir níveis bem mais complexos de feitiçaria. Certo dia, Bruno foi até a floresta ver o irmão e notou o carvão branco com ele, que queima numa temperatura bem mais alta do que o carvão normal, além de não produzir fumaça e durar bem mais tempo. Além disso, Liam foi capaz de produzir cristais que recuperam poder mágico, tudo com sua magia. Bruno elogiou o irmão e concluiu que o cara vai saber se virar sem ele, afinal, Bruno está prestes a se casar com uma mulher de baixa nobreza. Pegando o gancho, ele conta sobre um erro grosseiro que o pai cometeu logo depois que Liam nasceu. O conde queria uma filha, porque assim poderia casar ela com alguém da família real e manter o status dos Hamilton. Porém, como Liam nasceu homem, o conde ficou desesperado por conquistas e mandou 1000 homens matarem um poderoso monstro selado nessas terras, mas o exército sofreu uma dura derrota e perdeu 90% do regimento. Por causa de coisas desse tipo, Bruno tem certeza que os Hamilton já estão prestes a ruir, portanto, Liam deve encontrar um jeito de seguir sua vida de forma independente, assim como Bruno está fazendo ao se casar. Na sequência, após ouvir o conselho, Liam vende os itens que fabricou e ganha um bom dinheiro para financiar sua independência. Depois, ele mata a fome com um ramen. Ao perceber que o macarrão é popular nessas bandas, ele tem uma ideia. Então, ele vai até sua criada e mostra para ela uma receita simples, onde ele apenas adicionou molho ao macarrão seco, removeu a umidade com magia e ferveu com água quente. Logo passou a chamar esse prato de ramen instantâneo, também conhecido como miojo. Empolgado, Liam tenta vender seu novo produto, mas o primeiro mercador explica que apenas o filho mais velho dos Hamilton pode fazer negócios nessas terras, sem autorização prévia. Quando Liam vai embora frustrado, Albrecht, o primogênito, surge após ter mandado o mercador dizer isso, porque tem medo do que seu irmão é capaz de conquistar com sua magia. Liam pensa em sair das terras do pai para poder fundar seu negócio. Para isso, ele conjura um inventário para armazenar seus recursos. Depois, invoca um contrato. Segundo o jovem, tem 2 tipos de magia de invocação, a de espíritos e a de contrato, que invoca criaturas vivas que se tornam servas do contratante. No entanto, Liam está prestes a usar essa magia de contrato com ele mesmo. Ao fazer isso, ele comemora por ter dado certo, afinal, à sua frente tinha um clone ilusório, que ele usa para viajar no seu lugar para fora das terras dos Hamilton. Vários dias depois, o original recebe vários itens e seu inventário do clone. Essa caixa de itens pode ser usada ao mesmo tempo pelos dois à distância. Então, o original fabricava os recursos, e o clone vendia fora do território dos Hamilton. Com isso, Liam tem convicção de que vai conquistar sua independência. Não só isso, isso é perfeito para ele treinar magia, porque agora o Liam consegue fazer a cópia dele, imitar a magia que ele está lançando, dobrando o dano. No meio de um desses treinos, o Albrecht aparece para ver como o irmão está,
já que ouviu falar que o garoto tem evoluído de forma interessante ultimamente. Por isso, o primogênito pergunta o que o quinto irmão quer ser quando crescer. Ao escutar essa pergunta, o Liam já sente que tem caroço nesse angu, e precisa deixar claro que não quer ser herdeiro e tomar o lugar do mais velho. Com isso em mente, ele diz que quer se tornar independente logo e arranjar um trabalho que permita comer bem. Já que é assim, o Albrecht resolve apresentar o Liam para a guilda dos caçadores. Mais tarde, quando ele chega na guilda, os caçadores acham engraçada a presença de uma criança e começam a ironizar o garoto, dando gargalhadas bem audíveis. Mas o Liam ignora as provocações e vai direto até um homem na recepção. O cara diz que ouviu falar do jovem Hamilton por causa do Albrecht, e que ele vai precisar fazer um teste para ser aceito na organização. Claro, algo mais tranquilo, porque se mandarem o filho do conde para a morte, vai dar um problemão. Dito isso, o recepcionista pede para o Liam usar algum feitiço de ataque que ele domina, entoando um encantamento com calma. Só que o Liam admite que nem sabe o que é um encantamento, então o recepcionista manda ele atacar direto. Antes de agir, o Liam lamenta que a ilusão dele está ativa, o que reduz bastante o poder. Mas sem saída, ele realiza o ataque. O resultado deixa todo mundo de boca aberta, porque a maioria ali nunca tinha visto um feitiço daqueles. Sem pensar muito, o responsável pelo teste diz que pode dar uma licença de rank C, mas logo se corrige e aumenta para rank B saindo de lá com a nova licença. O Liam se pergunta qual é a força de um rank B. No meio disso, uma garota aborda ele e pergunta se ele é um Hamilton. O Liam confirma, e aí a garota se apresenta como Azuna Quagi, e convida o garoto para caçar com ela, dizendo que é mais seguro em grupo. Apesar do jeito meio bobo da garota, o Liam gosta de gente animada e aceita o convite. No caminho para a aventura, o Liam percebe que eles não pegaram nenhuma missão. A Azuna explica que só caçadores rank A para cima pegam trabalho de caça, rank B para baixo vão atrás de criaturas perigosas, tipo os lobos que eles acabam de encontrar, para derrotar e pegar uma recompensa. Apesar da confiança inicial, a Azuna percebe que tem muito mais lobos do que ela imaginava, e conclui que os dois estão ferrados. Mesmo assim, o Liam conjura a habilidade de Gnomo, criando vários monstrinhos que são mordidos pelos lobos, só que os gnomos incham e entravam as mandíbulas dos bichos, impedindo que soltem. Com isso feito, ele pede para Azuna agir, e ela finaliza a luta. Logo os dois voltam para a guilda e impressionam os caçadores com os 42 lobos derrotados. Aproveitando o feito, o chefe da guilda oferece outro trabalho para eles. Pouco depois, no caminho da nova missão, a Azuna está feliz porque eles foram contratados diretamente, o que mostra que foram reconhecidos. A missão é simples, derrotar uma lagarta gigante antes que uma pessoa importante passe por ali. Sobre os monstros, o Liam explica que eles têm pedras mágicas nos corpos, que permitem usar magia ou técnicas avançadas. Comparados às feras comuns, eles são bem mais perigosos. Hoje o Liam não está usando sua ilusão para acumular força para esse desafio. Mais tarde, depois de uma longa e exaustiva batalha, os dois estão só ao cansaço. A lagarta carnívora era tão resistente que nenhum ataque, nem mesmo os feitiços, conseguiam penetrar a couraça dela, por isso eles recusam sem conseguirem nada. Sinceramente, a Azuna só queria que um meteoro caísse na cabeça do bicho. Ao escutar isso, Liam tem uma ideia. Depois de explicar o plano para a companheira, a dupla volta para a luta. A Azuna atrai o monstro, enquanto Liam conjura sua caixa de itens. Assim que termina, ele tira uma rocha gigante do inventário e joga em cima do inseto, deixando a Azuna apavorada. Não só ela, quando voltam para a guilda, deixam todo mundo sem acreditar no que está vendo. Afinal, os dois não trouxeram só o corpo de uma lagarta carnívora, mas de duas. Liam explica que encontrou a segunda com o feitiço busca por inimigo. Por fim, com um excelente desempenho na missão, o chefe da guilda oferece uma recompensa 5 vezes maior do que o valor inicial. Vários dias depois, o Albrovit aparece para o irmão mais novo e diz que acertou ao recomendar ele para a guilda dos caçadores, pedindo para ele continuar se esforçando. Quando o homem vai embora, a Azuna confessa que não gostou muito do jeito dele. Por dentro, Liam reflete que para o primogênito, os irmãos são todos inconvenientes.
Deixando isso para lá, é hora de receber a pessoa importante que tinha sido mencionada antes. Afinal, as lagartas foram eliminadas justamente para abrir caminho para esse sujeito. Quando o homem dá uma olhada nos dois, a Azuna fica toda animada, pensando que se chamarem a atenção de alguém importante, ela e o Liam podem subir na vida. De fato, o cara estava mesmo interessado no Liam, tanto que pediu um encontro. Pouco depois, o protagonista está a cara com James Stanley, que surpresa ao descobrir que Liam é filho de Charles Hamilton, pergunta qual a relação dele com Raymond. O Liam fica perdido, então o velho explica que o Raymond é o dono do anel que ele está usando e quer saber se o garoto matou o mago e roubou o item. Aflito com a acusação, Liam se levanta e diz, bem sério, que ganhou o anel do mestre dele. James cai na gargalhada porque é bem a cara do mago se enfiar no lugar mais perigoso possível e ainda arrumar um discípulo. Nisso, ele pede para o Simon, o mordomo, ficar onde está e manda o Liam atacar o homem com o melhor feitiço que ele tiver, usando força total. Apesar do pedido estranho, Liam não recua, e quando Simon levanta o escudo mágico, o garoto se concentra para fazer sua parte. Pesquisando sobre encantamentos, Liam descobriu que recitar um deles aumenta temporariamente o limite de mana que você consegue liberar. Para isso, palavras que mexem com sua alma e reverberam no coração são as melhores. Para o Liam, esses são os nomes das cantoras que ele sempre amou, Amélia, Emília e Cláudia. Depois de entoar esses nomes, ele lança 11 mísseis mágicos contra o alvo. Feito isso, ele percebe que o limite dele com encantamento subiu de 7 para 11. O último míssel quebra o escudo do Simon e acerta ele em cheio. James fica satisfeito com o poder do garoto e anuncia que vai nomear ele como cavaleiro, tornando Liam independente, o que deixa o jovem completamente chocado. Depois de nomear o Liam como cavaleiro, James avisa que não tem mais nada específico para ele fazer, mas que só de não precisar lidar com o irmão mais velho já deve ser suficiente. Apesar disso, o conde provavelmente vai ter sentimentos mistos sobre o título do filho, já que deve querer usar os poderes do Liam em nome da família. O garoto sabe bem disso e fica desconfortável, mas James explica que ele pode ajudar de outras formas, porque os méritos dele, como Hamilton, não são da família. Dito isso, o velho comenta que o Raymond adora pregar peças e pergunta se o Liam nunca caiu em nenhuma delas. Sobre isso, Liam conta que certa vez mandou a caixa de itens absorver um lago inteiro, e entre os itens coletados, encontrou uma carta à prova d'água do Raymond. Nela, o mestre dizia que se o discípulo estava lendo aquilo, era porque tinha dominado a caixa de itens. Como a caixa não absorve barras de ouro, o mago espalhou 100 kg de partículas de ouro pelo lago como um presente de graduação para o aluno. Além disso, Liam deveria pensar no motivo do mestre ter escolhido exatamente 100 kg, já que isso fazia parte do teste de graduação. De início, Liam acha que o Raymond escolheu 100 kg porque foi isso que ele conseguiu produzir na própria caixa de itens. Depois de ouvir a história, o James comenta que o ouro é só uma distração e que o verdadeiro presente do Liam está escondido por perto, para que ele não ache tão fácil. Com isso em mente, Liam volta ao lago e absorve toda a água de novo, procurando alguma pista sobre o tal verdadeiro presente. Pensando bem, ele percebe que a caixa de itens não sugaria as barras de ouro junto com a água, então resolve preencher o lago só com as partículas. Quando faz isso, o ouro ativa um círculo mágico que abre uma passagem subterrânea. Lá embaixo, ao lado de um livro, Liam encontra uma carta do mestre que diz o seguinte: Liam, esse é seu verdadeiro presente de graduação, te dou esse grimório de feitiços de um mais alto nível. Eu mesmo não consegui usar, mas espero que você consiga. Logo o garoto lê o título do livro, Outro Mundo. Embora não saiba exatamente que feitiço é esse, Liam Hamilton passa o dia inteiro tentando descobrir. Quando a noite chega, ele invoca um espírito de luz de baixo nível para servir de lâmpada. Mesmo se esforçando ao máximo, ainda não conseguiu conjurar um feitiço nenhuma vez. No entanto, ele sabe que não precisa ter pressa e que é só seguir o passo a passo do grimório direitinho. Algum tempo depois, Liam volta para a mesma passagem secreta e, finalmente, invoca um portal usando a magia Outro Mundo. Sem medo do que pode ter do outro lado, o jovem mago atravessa a porta e se encontra num cubículo todo branco.
Ele descobre que esse feitiço cria um espaço em outro mundo, com um tamanho dependendo das habilidades e da mana de quem invoca. Além disso, sem a permissão do Criador, ninguém pode entrar. Quando dominado por completo, o feitiço permite armazenar itens sem que desapareçam, como numa caixa de itens. Mas com um diferencial, seres vivos podem entrar no espaço. Ou seja, dá para construir uma casa ali dentro ou qualquer coisa que sua imaginação criar. Diante disso, Liam agradece profundamente ao seu mestre. Um mês depois, Liam e Azuna enfrentam um sapo gigante. Durante a luta, ele invoca suas salamandras para atacar, mas percebe que o fogo não funciona contra o monstro. Rapidamente, Liam puxa Azuna para outro mundo, já que o sapo começa a liberar uma descarga elétrica gigante. Protegidos dentro do portal, os dois esperam o surto passar antes de fazer um ataque conjunto que encerra a batalha. Depois disso, eles levam a pedra mágica do sapo até a guilda. Era um trabalho rank A, e mais uma vez o chefe da filial fica impressionado, elogiando bastante o Liam. Enquanto isso, a Azuna percebe que nunca é o foco dessas situações. Ela lamenta não ser tão forte quanto o amigo e teme ser deixada para trás no futuro. Ao escutar isso, o chefe sugere que ela assine um contrato para se tornar serva do Liam, explicando que dependendo do desempenho do mestre, as habilidades do familiar também evoluem. Liam acha isso meio esquisito, já que ele vai poder mandar e desmandar na garota, mas Azuna confia completamente nele e nem liga. Assim, os dois levam a proposta a sério e realizam o firmamento do contrato. Assim que o pacto é concluído, a Azuna desaparece do nada e reaparece atrás do Liam. Ela explica que no momento do contrato, ouviu uma voz dizendo que sua habilidade especial, velocista, foi despertada. Por outro lado, Liam quer testar esse poder com alguém, e Azuna já tem uma pessoa em mente para ajudar. Ela leva o amigo até a Jodie, uma caçadora veterana, que aceita participar do experimento. Ao chegar na guilda, Jodie chama a atenção de todos. Ela se olha no espelho e comenta que essa habilidade especial que está sentindo parece ser bem nostálgica. A Azuna, curiosa, pergunta qual é a habilidade especial da veterana. Então, Jude some por um tempo e volta com 2 sanduíches, oferecendo um deles para um homem com um braço ferido. Quando ele dá uma mordida, o braço dele se regenera completamente, deixando todos de boca aberta. Vários dias depois, James Taylor informa ao Liam que Sua Alteza, a primeira princesa Scarlet, está vindo. Ela é uma integrante do Reino Jamil e está interessada no jovem. James explica que o garoto vem tendo muito sucesso em trabalhos rank A na guilda, mesmo tendo só 12 anos. Além de ser capaz de usar 11 magias ao mesmo tempo e ter o poder de evoluir e rejuvenescer seus familiares. Por isso, a princesa está curiosa, principalmente sobre os familiares, e quer que ele faça uma demonstração. Liam, porém, recusa de cara, dizendo que as amigas dele não são assistentes de circo. James, sem outra escolha, manda o garoto ir embora. Depois que ele sai, James se desculpa com a princesa, que na verdade estava ali o tempo todo, disfarçada de criada. Scarlet, então, fica pensando se o Liam vai ter coragem de recusar a proposta na frente dela. No dia seguinte, Liam é deixado por uma carruagem em frente da mansão da toda-poderosa Scarlet Sherry Jamile. E fica impressionado com a quantidade de soldados que aguardam na porta dele, percebendo quão importante a primeira princesa é. Dentro da sala do trono, ele se apresenta, e enquanto a princesa, manda levarem uma cadeira para o convidado. Sem meias palavras, ela quer saber como o jovem derrotou as lagartas carnívoras e o sapo gigante. Por sua vez, se for só sobre isso a conversa, Liam não vê problemas em contar. Após ouvir a história, a mulher fica impressionada por ouvir pela primeira vez que alguém matou um sapo gigante sem usar feitiços de alto nível. Ela pergunta se também é a primeira vez que James Taylor ouve falar disso, e ele admite que sim, porque o comum é usar magias poderosas. Mudando de assunto, Scarlet pede para o convidado mostrar suas familiares para ela. Por dentro, Liam sente a pressão esmagadora vinda da autoridade dessa aristocrata, mas recusa a proposta para não ceder a isso. Scarlet perde o sorriso da cara e questiona se o garoto vai realmente recusar seu pedido, e ele reafirma que sim, porque não quer fazer das suas companheiras um espetáculo. Escutando isso,
a princesa solta uma risada, e por conta do entretenimento fornecido pelo jovem, ela dá a ele o título de barão. Sem entender nada, ele comenta que não fez nada para merecer isso, mas a mulher responde que divertir ela 2 vezes é o suficiente, até porque isso é muito melhor do que dar uma filha em casamento. Fora isso, ela dá ao Leon um grimório de contratos de familiar, e esse presente sim, traz uma felicidade incontrolável por parte do mago, o que intriga bastante a monarca, já que ele prefere o livro ao título de nobreza. Depois desse encontro, Liam dá uma olhada no seu novo livro e imagina que até dominar o conteúdo, seus contratos de familiar vão se desfazer se ele não estiver com o grimório. Nessa hora, Bruno chega para comemorar com o irmão o fato dele ter sido nomeado barão, embora ache que o Albrevite deve estar espumando de raiva nesse momento. Aliás, para início de conversa, Liam ganhou um título maior do que o do pai deles, já que a nobreza dessa nação é dividida naqueles das primeiras gerações que conquistaram algo por si, e naqueles que apenas herdaram títulos. Como Liam faz parte dos que conquistaram, ele tem mais valor. À noite, quando o quinto filho volta para casa, Albrevite passa por ele no corredor. Pensando sozinho sobre isso, o primogênito não entende como esse moleque tem ganhado tanta atenção nos últimos dias. A propósito, 2 criadas comentavam sobre os grandes feitos de Liam ultimamente. Irritado por ouvir isso, Albrevite pergunta por que elas não vão trabalhar com o quinto filho, já que ele é tão bom. Conforme as 2 pedem desculpas, ele pergunta diretamente quem elas acham que é o melhor, e ele ou o Liam. Apavoradas, é claro que as mulheres respondem que Albrevite é o melhor, então ele vai embora e promete para si que vai conquistar alguma coisa. Porque se aquele fedelho é capaz de fazer isso, certamente ele também é. Pela manhã, os homens do reino ficam encantados com a beleza das familiares do barão Liam Hamilton. George chama o barão de mestre, e ele não entende o motivo. Ela explica que eles têm uma relação de mestre e servo, mas o garoto faz questão de ser chamado pelo nome. Mesmo entendendo o pedido do rapaz, Azuna comenta que ele tem muita cara de mestre por causa de suas atitudes. Aproveitando o gancho, George admite que seu coração bate mais forte quando ela está perto dele, deixando os homens que babavam nas 2 bem irritados. Enfim, Liam pergunta se as 2 estão de acordo em formar um grupo, então os 3 apertam a mão para selar a decisão. Depois, na floresta, George acerta uma flecha em um lobo, enquanto Azuna acerta outro com sua espada. Liam elogia a evolução dos movimentos da Azuna, e ela sorri de volta. George percebe que consegue enxergar bem melhor do que antes, o que é determinante para um arqueiro, já que a visão de alguém que usa o arco é como se valesse sua própria vida. Já que é assim, após ouvir o comentário da amiga, Liam conjura sua habilidade de desenvolvimento nela, fazendo ela enxergar ainda mais longe. Azuna pergunta o que o Liam fez, e ele explica que aplicou um feitiço de melhoria nos olhos da George. Entusiasmada, Azuna pergunta se ele também pode fazer isso com ela, mas o garoto não acha isso uma boa, porque ele pode até aumentar o poder de ataque da Azuna, mas isso também aumentaria o fardo no corpo dela, tipo quando alguém soca alguma coisa e acaba quebrando os próprios ossos. Agora, se for só um upgrade na visão, não tem problema. Ao escutar isso, Quagi aceita numa boa. Enquanto George, usando sua nova visão ampliada, acerta um lobo a uma distância incrível, e as 2 familiares dão todos os créditos ao Liam por sua incrível magia. No fim da tarde, o trio volta até a guilda dos caçadores e vê uma grande confusão. Azuna pergunta para um homem o que está acontecendo, e ele conta que o primogênito dos Hamilton fez besteira. Outro homem grita que depois de quebrar o selo, Albervich falhou miseravelmente. Então Liam se lembra quando seu irmão mais velho disse para ele esperar e para ver. Por essa razão, ele acha que a culpa é sua e sai correndo para fora da guilda. Dentro da floresta, vários soldados são retirados de batalha por estarem gravemente feridos. Quando Liam chega até lá, vê que o próprio Albervich está debilitado e se aproxima para ver como o irmão está. Apavorado, Albervich grita que não vai falhar. Porém, o mestre da guilda dos caçadores dá uma pancada nas costas do sujeito e manda atirarem ele dali, porque não vai mais dar moral para essa rivalidade inútil entre jovens mestres. Sobre isso, Liam ressalta que também é responsável por essa tragédia, mas o homem afirma que não.
Azuna pergunta o que tem dentro da floresta, e o mestre explica que o dragão demônio Radon foi selado nas proximidades. O bisavô do Liam selou a fera, mas o selo foi desfeito. Ele sabe como selar o dragão de novo e reuniu pessoas para isso, mas os Renan Júniors, filhotes do Radon, estão impedindo que isso aconteça, e foram eles os causadores desse desastre. Já que os filhos são capazes de fazer isso tudo, Liam só imagina quando o pai entrará na briga. Porém, o mestre da guilda explica que o adulto ficou selado por tempo demais e precisa de algumas semanas para recuperar a força. Ou seja, eles precisam selar esse monstro alado antes que isso aconteça. Por falar nos dragões, os 3 filhotes surgem ao lado do pai e derrubam outros guerreiros pelo caminho. Azuna analisa que os filhos são do tamanho de um cachorro de porte médio e que eles não devem ser um grande problema. Portanto, ataca um deles. O dragão filhote reage com o espinho-fogo e derreteu uma árvore inteira num piscar de olhos, fazendo a garota recuar por precaução. Liam conjura os 7 mísseis mágicos, mas os 3 dragões repelem a magia facilmente com seu fogo. Vendo que não tem como derrotar esses oponentes, Jod quer que eles fujam dali o mais rápido possível. Quanto a isso, Liam reconhece que esses 3 dragões são mais fortes do que ele imaginava. Portanto, pede para Azuna pegar Jod e cair fora com sua habilidade velocista. Quando elas se vão, o mago conjura sua caixa de itens e recolhe seu grimório para recitar seu encantamento. Amélia, Emília e Cláudia. Logo, ele invoca o portal para outro mundo e joga os dragões lá dentro. Feito isso, o garoto ajoelha e respira fundo, porque sua vida teve por um fio. Nesse meio tempo, o mestre da guilda se aproxima de Liam, impressionado por ele ter derrotado os Random Júniors. Quando a noite chega, os magos do reino se unem para iniciar a selagem de Raiden, o dragão demônio. Azuna e Jod voltam até o mestre e perguntam que feitiço foi aquele que ele usou contra os filhotes do monstro. Liam conta que se trata da habilidade Outro Mundo, usada para criar um espaço alternativo. Mesmo com o encantamento, é difícil ativar ele. Mas assim que ativado, é possível armazenar criaturas vivas dentro desse espaço. Nesse caso, Liam tracou os 3 Random Júniors lá dentro. Azuna pergunta se eles podem sair vivos de lá, mas o garoto pede para elas não se preocuparem. Como ainda não dominou esse feitiço, as coisas que ele coloca lá dentro acabam desaparecendo sozinhas. Ao notar que não é um feitiço de ataque, Azuna elogia a sagacidade do cara por ter conseguido prender os dragões lá. De repente, uma voz surge do nada, chamando pelo humano pequenino que possui uma grande alma. Logo, Liam é arrastado até um ambiente onde encontra diretamente o dragão demônio. Ao ser chamado desse jeito pelo garoto, Raiden descobre que é assim que os humanos chamam ele. Mas que ele não se preocupa com todas essas definições que os humanos dão. Até porque, daqui a algumas centenas de anos, vão chamar ele de alguma outra coisa. A propósito, Raiden pergunta quem é o pequenino de grande alma. Liam se apresenta como um humano comum, porém o dragão argumenta que o corpo e alma do garoto não estão em sintonia. Pensando sozinho, Liam reflete que esse dragão deve ter descoberto que ele é um adulto no corpo de uma criança. E talvez saiba a causa disso. Mesmo que o humano não tenha dito nada, Raiden lê os pensamentos dele e responde que não sabe a causa. Mas que adoraria ser levado junto de Liam para ver a vida dele de perto. Porque, pelo que observou, o mago tem uma vida bem interessante. O dragão promete não fazer nada de mal, pelo contrário, vai emprestar sua força ao pequeno humano. Mas apenas a força necessária para Liam construir suas bases com o próprio esforço. Ao escutar tais palavras, Liam não hesita e aceita a proposta, porque não sente hostilidade vinda de Raiden. Sendo assim, Raiden anuncia que vai alugar a grande alma de Liam por um tempo e invade o coro dele. Feito isso, Azuna chama a atenção do Liam para a mão dele. Quando olha a palma, Liam nota uma marca vermelha. O mestre acredita que o jovem absorveu o dragão demônio, enquanto Liam sente um enorme poder vindo de dentro. Para testar sua nova capacidade, ele lança mísseis mágicos para o alto. E 11 deles saem sem encantamento, algo que nunca tinha acontecido. Em seguida, Liam aceita o encantamento e repete o feitiço. Dessa vez, 17 mísseis mágicos são conjurados e perfeitamente controlados pelo usuário.
Ao redor do garoto, os outros magos parecem perder as forças. Então Raidon se comunica com Liam e pede para conter sua mana porque isso está afetando os feiticeiros. Por outro lado, Azuna e Jode continuam tranquilas e elas imaginam que isso se deve pelo fato de serem familiares do jovem barão. Enfim, o mestre da guilda dos aventureiros agradece a Liam por ter dado um jeito no dragão demônio. Dito isso, para a surpresa do adulto, o garoto convoca de novo sua caixa de itens e despeja 10 kg de ouro em pó como recompensa pelo transtorno, desde que a maior quantidade seja destinada aos feridos nessa batalha. Grato por isso, o mestre pensa sozinho que se Liam fosse o chefe da família Hamilton no lugar de Albert, tudo seria melhor. Quando chega a noite, Charles, o pai de Liam, agradece ao filho por ter consertado a besteira que Albert fez. Liam pergunta o que vai acontecer com seu irmão e o pai explica que o primogênito vai ficar confinado em casa por um tempo. Quanto a isso, Liam sabe que o pior castigo poderia ser a expulsão de Albert. Charles ressalta que Lord James ainda está na cidade e que essa história vai se espalhar pela nação e que provavelmente Liam será premiado por isso. No entanto, apesar das palavras do pai, Liam acha que tem culpa pelo comportamento do irmão e vai até a porta do quarto dele para dizer alguma coisa, embora não saiba o que dizer. Do lado de dentro, Albert gritava que a família Hamilton está arruinada porque o dragão demônio foi derrotado por Liam, que nem é da família deles, e que ele é quem deveria ter selado a criatura. Após escutar aquilo, Liam desiste de falar com o irmão e pondera que, no final das contas, quem mais queria proteger a família Hamilton era Albert. Nessa noite, o jovem barão acordou e lembrou que teve um sonho estranho onde ele praticava novas magias que provavelmente vieram de Raidon, o dragão demônio. Animado com essa nova possibilidade, ele corre até a floresta onde costuma treinar para reproduzir os 2 feitiços que via em seu sonho. O primeiro emanava uma sensação de outro mundo e, caso pratique bastante, Liam sente que conseguirá usá-lo com maestria. Passadas as horas, o garoto consegue aprender a magia e invoca um Raidon Jr. De repente, a princesa Scarlet chega e se impressiona com a magia sagrada que o jovem utilizou. Por ele ter resolvido a situação do dragão, ela dá a ele a insígnia da Fênix de 3ª classe, uma condecoração que celebra o nascimento de um novo herói que derrotou o dragão demônio. Mas para isso, Liam precisa contar sua história para que ela seja escrita. O problema é que, por algum motivo, quando o barão conta a história, a princesa manda ele não contar isso para ninguém. No dia seguinte, Liam ganha 3.000 moedas de ouro da princesa e o garoto entende isso como Scarlet querendo comprar o silêncio dele. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Essa situação está ficando cada vez mais complicada para Liam. Lidando com James Stanley, Liam fica nervoso quando perguntado diretamente se aprendeu a usar magia sagrada. Scarlet havia pagado pelo silêncio do garoto, e ele realmente fica travado na hora de responder. Notando a alteração no humor dele, James comenta que Liam ainda é jovem e que a recompensa da princesa foi tão alta que é fácil desconfiar dela. Derrotar o dragão demônio é uma conquista grande o bastante para manter Liam na nobreza. Normalmente, Scarlet voltaria para a capital para contar ao rei, mas não fez isso, então não tinha como não suspeitar desse comportamento. Ao ouvir isso, Liam fica frio enquanto o homem completa, dizendo que testemunhas relataram que o gigantesco dragão demônio se transformou em luz e foi absorvido por ele. Sentindo-se encurralado, Liam confessa que aprendeu alguns truques sagrados escondido. Sabendo a verdade, James pede para o rapaz mostrar, e ele conjura um feitiço iniciante chamado Aclir, capaz de remover todos os males, incluindo veneno ou petrificação. Diante de tal poder, James entende por que dizem que a magia sagrada é obra de Deus. Pegando esse assunto, James conta para Liam sobre a Guerra dos Três Dragões.
Uma vez, 3 dragões entraram em guerra e um deles saiu vitorioso após derrotar os outros 2. Segundo a lenda, a magia sagrada foi o fator decisivo para o resultado desse conflito. O dragão vencedor se uniu a uma humana que usou esse tipo de feitiçaria para criar o reino de Jamid, onde eles vivem hoje. Ou seja, levando em conta que o Raidon se uniu a Lian, isso pode significar que o jovem barão está recriando o mito de fundação desse reino. Dito isso, James está apreensivo com 2 coisas do futuro. A primeira é a família Hamilton, que envolve a questão do pai de Lian. Essa família se tornou nobre por ter selado o dragão demônio, mas não era de fato esse dragão e sim o fundador do reino. Se souberem disso, os Hamilton podem perder o título de nobreza imediatamente. De toda forma, existe um problema ainda maior. Se o dragão estiver irritado, pode ser que planeje se vingar na nação por ter sido aprisionado sem motivo nenhum. Ao ouvir essas palavras, Lian se recorda de algo que Raidon disse: eu não me preocupo com todas essas definições que os humanos dão. Daqui a alguns anos, serei chamado de alguma outra coisa. Pensando nessa frase, o garoto afirma com convicção que o dragão não deseja se vingar da humanidade. Além disso, Raidon demonstrou um interesse verdadeiro pela vida de Lian. Diante disso, James passa a acreditar que Lian definitivamente é um salvador do reino. Após a reunião, Lian se lembra que já deveria ter deixado ativos feitiços que demoram para ser ativados, mesmo que não sirvam para nada, seria um bom treino. Ao retornar à cidade, o protagonista é puxado por seus familiares na porta da guilda. Os aventureiros ficam alvoroçados ao ver que é aquele garoto. Enquanto Jory garante que vai contar para ele, elas levam o rapaz até um canto tranquilo e dizem que, depois que a notícia da vitória de Lian Hamilton sobre o dragão demônio se espalhou, muita gente quer trabalhar com ele. Sua entrega uma lista de candidatos a entrar no grupo, e o cara fica maluco com tanto nome escrito. Claro, a garota avisa que a maioria ali só quer se aproveitar do sucesso do barão, ou seja, é bom ele avaliar bem antes de tomar qualquer decisão. Com o papel em mãos, Lian volta para casa e descobre que recebeu centenas de pedidos de noivado. Falando nisso, o próprio Bruno brinca que chegou atrasado, mas carrega consigo a proposta de uma parente da família da noiva dele, porque ficou responsável por convencer o irmão a se casar com ela. A propósito, Bruno pergunta o que Lian fez para ficar tão popular, e ele conta que só derrotou um dragão demônio. Porém, Bruno tem certeza que não é só isso, porque até as famílias mais ricas têm interesse em casar alguém com ele. Na hora, Lian lembra do que James disse e imagina que está ferrado com tanta gente duvidando dele agora. Seja como for, o garoto acaba de perceber que nunca foi tão popular assim até assumir esse corpo de jovem nobre. Mais tarde, ele mostra para os familiares seu feitiço Outro Mundo e carrega as 2 até uma casa construída do outro lado do portal, que os carpinteiros da cidade construíram e o barão guardou com sua caixa de itens. Sua pergunta se tudo desaparece quando Lian desfaz o feitiço. Ele explica que isso não acontece mais porque dominou o feitiço. Dito isso, ele mostra o interior da residência para as 2 amigas, que ficam encantadas com o aconchego e a praticidade de poder carregá-la para qualquer lugar que fosse. Apesar da alegria, Jory quer saber se existe a noção de iluminação nesse espaço alternativo. Lian reconhece que deve ser difícil dormir ali dentro porque realmente não existe noite ou dia. Jory pergunta se é possível deixar tudo escuro. Então, Lian invoca um espírito de baixo nível das sombras, Shad, para envolver o espaço em trevas. A princípio, o recinto inteiro vira um escuro total, então o mago conjura uma salamandra de fogo para acender a lareira. Jory pergunta se é possível deixar ainda mais claro, mas como Shad é um espírito de nível baixo, ele não é capaz. Escutando isso, Sua comenta que seria bom se os espíritos crescessem como os humanos. Isso dá a ideia para Lian de acionar um feitiço de contrato familiar com Shad. Feito isso, Shad cresce de tamanho e ganha voz, agradecendo a oportunidade ao ter evoluído para o nível médio. Sem demorar, o espírito ajusta o ambiente para parecer uma noite comum, com uma escuridão bem natural. Para retribuir o voto de confiança, Shad promete trabalhar com total devoção a Lian. O garoto comenta que infelizmente ainda não aprendeu nenhum feitiço de invocação de espíritos de nível médio. Então,
Chad ressalta que o anel que o garoto está usando parece ser um artefato de memórias antigas e que seria bem simples guardar feitiços de invocação de nível médio nele, embora demandasse treinos para dominar essas técnicas. Pensando nisso, Liam consegue armazenar Chad e evoluir a Salamandra, um espírito de fogo que pede para ser chamado de Ifrit. Além disso, o mago usou o feitiço familiar para evoluir os espíritos de baixo nível de água, terra, vento, luz e gelo, gravando todos na memória do seu anel mágico como feitiços de invocação de nível médio. Ao descobrir que é capaz de algo tão valioso, o garoto não contém sua comemoração e se anima para desenvolver esses feitiços o mais rápido possível. No dia seguinte, ele foi para a floresta a pedido de Raidon, atrás da região onde o dragão estava dormindo. Raidon pede para o humano invocar um dos seus filhos, e quando ele faz isso, o pequeno monstro desvirtua a realidade ao redor e apresenta um mundo completamente diferente do que podia ser visto a olho nu. Nesse lugar, fadas voavam ao redor de um campo florido e, ao perceberem a presença de um humano, todas fogem desesperadamente. Liam se apressa para explicar que não é um inimigo e que foi chamado por Raidon, usando o filhote de dragão ao seu lado para provar que é um aliado. Com isso, as fadas percebem que o jovem está do lado do deus dragão, e ele completa que Raidon pediu que ele protegesse elas. Segundo o que foi dito pela fera alada, as asas de fada são um material valioso para a produção de artefatos mágicos. Sem ajuda, essa raça já teria sido extinta há muito tempo devido à sua fragilidade, e Raidon protegia elas com uma barreira. Agora, é a missão de Liam Hamilton continuar essa defesa. Então, ele anuncia que vai lançar um feitiço sobre elas. Raidon explica que o garoto deve dar um nome a elas enquanto faz isso e que nomear as coisas é um feitiço primitivo que qualquer humano pode usar, pois a mana participa naturalmente. Sendo assim, Liam lança o feitiço de contrato familiar em uma das fadas e a chama de Reina. Com isso, Reina evolui para uma elfa. O dragão explica que, ao nomear os familiares no ato de contratar, a mana ressoa com mais intensidade e produz um resultado mais poderoso. Portanto, Liam deve nomear sempre uma familiar ao praticar esse vínculo. Sem demorar, o garoto aplica o mesmo procedimento a todas as fadas, que se tornam elfas e começam a chamá-lo de Senhor Mensageiro. Reina pergunta o que deve ser feito agora que elas são familiares dele. Então, Liam dá a ideia de construírem uma vila para viverem ali, com Reina como a chefe da vila. Com isso decidido, as elfas se reúnem para iniciar a construção. Enquanto isso, Liam sente a mana vindo de dentro da floresta e vai na direção dela. Ele chega até uma árvore com fruto brilhante e pergunta para Reina o que é. Ela conta que fadas coletam pequenas quantidades de mana flutuando no ar e reúnem em um lugar só. Raidon ensina que Liam pode comer isso. Então, ele segue o comando e percebe que sua mana não só se restaurou por completo, mas ao lançar mísseis mágicos, conseguiu invocar 19 projéteis, mais que seu limite até então. No dia seguinte, ele voltou para a vila para ver como as coisas estavam. Reina chama ele de Senhor Mensageiro mais uma vez, mas Liam confessa que prefere ser chamado pelo nome. Logo, a elfa avisa as companheiras sobre isso e depois mostra que elas tentaram construir suas casas, mas como pode ser visto, não deu muito certo, afinal de contas, elas não são pedreiras. Em meio a isso, o grupo ouve gritos de uma elfa que estava sendo atacada por um grupo de homens que vieram saquear o que sobrou depois da batalha contra o dragão demônio. Eles tentam raptar a elfa, então Liam corre para intervir. Um dos capangas ataca o mago, que reage com os mísseis mágicos. Quando os outros bandidos avançam, o garoto invoca sua cópia e dobra o lançamento dos mísseis. Após vencer a batalha, ele reflete que esse lugar é perigoso demais para deixar as elfas soltas, portanto pretende deixar todas dentro do outro mundo, embora seja pequeno demais para tanta gente. Porém, assim que ele dá uma olhada no espaço alternativo, repara que o tamanho aumentou bastante por algum motivo e acredita que é porque comeu o néctar das fadas. Logo, ele usa esse feitiço para teleportar as elfas para seu território, onde elas não precisam se preocupar com bandidos. Diante da ajuda que o humano tem oferecido, as garotas se ajoelham, pedindo para ele se tornar o rei delas. Liam avisa que não pode se tornar rei por alguns motivos, mas aceita liderar esse grupo numa boa e ajudar com o que puder. Já pensando na responsabilidade que vem com isso, Liam pondera que precisa arranjar um lugar para esse povo viver.
Dias depois, ele prepara uma panela extra grande de macarrão para o grupo e pratica a ativação de um novo feitiço sagrado de alto nível que recebeu de Raidon. Enquanto elas comem, o problema é que ele está treinando há 4 dias e ainda não conseguia ativar, mas sua insistência conseguiu fazer com que ele atingisse seu objetivo. Feliz com a conquista do amigo, Raidon ensina que agora é só ele imaginar seu destino. Liam confirma que sua cópia já está lá. Então, ele teleporta as elfas a 100 quilômetros de onde estavam para um local chamado Terras Seladas. Uma vez lá, Raidon pede para o garoto erguer sua mão com o brasão. Feito isso, o selo de ilusão é quebrado e um campo espetacular é revelado, onde o jovem poderá fundar uma nova nação ao lado das elfas. Antes de tudo, é preciso encontrar uma fonte de água para desenvolver uma vida naquele meio. Então, Liam invoca Engini, o espírito da água, e a evoluir com contrato de familiar para que possa produzir uma fonte de água. Nisso, Engini constrói um rio no território para que os habitantes possam viver ao redor. Em seguida, o mago humano desenvolve sua magia de invocação dos Raidons Júniors e diminui o tempo necessário para sua ativação, usando os cristais de mana para recuperar a energia que gastou. Além disso, ele também praticou bastante o teleporte. A partir de agora, a conjuração é imediata, ou seja, Liam Hamilton finalmente dominou essa técnica e pode se teletransportar livremente. Com essas novas conquistas, o garoto deixa os Raidons Júniors protegendo a Vila das Elfas enquanto ele não está presente. Em seguida, ele se encontra com a princesa Scarlet, que quer saber se o dragão dentro de Liam mencionou alguma coisa sobre a Terra Prometida. Ele responde que não exatamente, embora tenha dito algo sobre as Terras Seladas. Raidon deixou um grupo de elfas sob a responsabilidade dele e pediu que as levassem até esse território que a Fera Alada selou pessoalmente. Scarlet pergunta se Liam poderia levá-la até lá, e ele promete que sim, mas tem um pedido a fazer antes. Na cena seguinte, a princesa apresenta Golak, um engenheiro da corte, e o mago usa um contrato de familiar para fazer uma cópia dele para usar na construção da vila. Quando Liam leva a princesa para a Vil-Region, ela pensa que é o Vale Galar. Liam explica que Raidon usou um feitiço para parecer que é, embora não seja. Dito isso, ela quer saber se essa é a Terra Prometida, mas o mago explica que Raidon não prometeu nada aos humanos. Diante disso, Scarlet se lembra que a lenda dizia que a humanidade seria salva do colapso e levada para a Terra Prometida. Depois, ela pega uma relíquia da família real chamada Chave do Destino, e esse anel acaba sendo acionado sem querer, fazendo o território levitar. Com essa descoberta, a princesa tem certeza que esse é o lugar certo. Portanto se curva perante Liam, o mestre da Terra Prometida, e pede que ele crie uma nova nação que será o paraíso. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap. Sob as instruções do Goleit Clone, os elfos têm feito progresso constante em sua aldeia. Enquanto isso, Liam trabalha para derrotar todos os monstros que rondam a Terra com sua magia. Depois de finalmente derrotar uma tartaruga gigante, Liam percebe a princesa Scarlet atrás dele. Scarlet se desculpa por estar olhando, mas ela estava tão fascinada pelo poder mágico extraordinário de seu mestre. Liam ainda não está confortável com essa relação de mestre e serva que Scarlet deseja, então ele lhe diz que não precisa servi-lo. Afinal, seu status como segunda princesa do reino supera o de Liam. No entanto, Scarlet está fazendo isso porque deseja. Sua família tem sangue de dragão correndo nas veias, e por isso, as mulheres de sua família geralmente se casam para estabelecer alianças com outras nações. Por isso, ela prefere servir ao dragão Deus Aiden do que permanecer princesa do reino. Depois de ver o quanto Scarlet é realmente dedicada, Aiden se afeiçoa a ela e lhe diz para caminhar 1 quilômetro para o norte, pois há algo lá que ela pode gostar. Ela e Liam seguem as instruções de Aiden.
No meio da floresta, encontram a entrada de algumas ruínas antigas e descobrem um dragão de metal no centro da sala. Quando se aproximam, o dragão acorda e parece que vai atacá-los. Liam pergunta a Aiden o que está acontecendo, e Aiden explica que aquele é um dos guardas que ele criou e que certamente os atacará. Mas se Liam conseguir retirar uma das letras antigas em sua testa, o dragão se tornará um animal de estimação obediente. Isso parece fácil o suficiente. Então, Liam se teleporta até a testa do dragão e, com uma lança sagrada, consegue perfurar uma das letras, desativando o modo de defesa do dragão. O dragão então reage ao sangue de dragão que flui pelo corpo de Scarlet e decide obedecê-la. Scarlet aceita felizmente o dragão guardião, mas quando Liam diz que quer voltar à superfície, Scarlet diz que vai esperar ali por um tempo, pois não quer deixar seu dragão sozinho até que ele se recupere completamente do ferimento causado pelo ataque de Liam. Liam ainda não consegue se acostumar com a ideia de ter alguém tão importante como a princesa Scarlet servindo a ele, mas Aiden sugere que Liam precisa se tornar alguém igualmente importante, assim, não seria mais estranho. Mas isso é definitivamente mais fácil de dizer do que de fazer. Nesse momento, Liam percebe uma perturbação vindo da direção da aldeia que os elfos estão construindo. Então, ele se teleporta para ver o que está acontecendo e, para seu horror, encontra a aldeia em ruínas. Os elfos dizem que isso foi causado por alguns homens-lobo que atacaram de repente. E, falando em homens-lobo, eles aparecem e começam a exigir que os intrusos saiam imediatamente dessa terra sagrada. Liam percebe que os homens-lobos confundiram com intrusos. Então, tenta explicar que foram autorizados a ficar ali, mas antes que ele pudesse dizer algo, o homem-lobo parte para atacá-lo. Liam se vê forçado a se teletransportar para o lado e se defender com um pouco de magia. O Homem-Lobo ainda parece determinado a expulsar Liam e seus amigos daquela terra sagrada, mas então Liam tira um Aiden Jr., provando que ele está afiliado a Aiden. O Homem-Lobo percebe o erro e pede desculpas sinceramente por destruir a aldeia, mas os elfos dizem que está tudo bem, já que os lobos estavam apenas cumprindo seu dever, pois servem a Aiden. As garotas sugerem que o Homem-Lobo se torne um dos familiares de Liam também. O líder dos Homens-Lobo acha uma boa ideia, então eles concordam em se tornar familiares de Liam. Liam não tem razão para recusar, então ele faz um contrato com o líder, nomeando-o a Chris. No dia seguinte, Liam retorna à aldeia para ver como as coisas estão indo e, com a adição de Chris e todos os outros Homens-Lobo, o progresso na aldeia tem sido muito mais rápido. Assim que Chris vê Liam, ela pula para lhe dar um abraço. Quando ele pergunta como está indo a construção, Chris aponta naquela direção e diz que ainda estão reconstruindo uma das casas que destruíram ontem. Mais uma vez, ela se desculpa sinceramente por agir de forma impulsiva ontem, mas Liam diz que está tudo bem desde que os Homens-Lobo possam ajudar a reparar as casas. Embora as coisas definitivamente andassem muito mais rápido se Liam pudesse usar magia para reparar as casas, não há feitiço para isso. Então, Aiden diz que ele pode simplesmente criar um feitiço de reparo para si mesmo, caso ainda não exista. Liam não tinha ideia de que seria possível criar seus próprios feitiços, então Aiden explica que tudo o que ele precisa fazer é imaginar claramente cada passo do processo de o que está tentando realizar. Depois de fazer isso, ele lança o feitiço em um pedaço de madeira e pede para Chris quebrá-la. Chris faz como foi instruída, mas para sua surpresa, logo após quebrá-la, o pedaço de madeira se repara, ficando como novo. Liam explica que este é o efeito do feitiço que ele acabou de criar. A memória de Aiden permite que objetos inanimados mantenham um estado particular, não importa o que aconteça. Então, se ele usar isso nas casas, não importa o que aconteça, os edifícios permanecerão de pé. Depois de pegar o jeito de criar feitiços, Liam começa a experimentar com vários tipos de feitiços e acaba criando mísseis mágicos explosivos. Ele pretende continuar inventando mais feitiços, mas de repente recebe uma chamada, pois há uma emergência. Humanos invadiram a Terra e estão caçando algumas pixies que vivem ali. Isso é realmente sério, então Liam corre para investigar e descobre os intrusos. Ele se coloca no caminho deles e os avisa para voltarem, pois aquela é sua nação. Os homens pensam que Liam é apenas uma criança estúpida, então o ignoram e continuam avançando, mas então Liam dispara um tiro de aviso para deixar claro que ele não está brincando.
Os homens não gostam disso, então, em vez de apenas virarem e saírem, decidem atacar, deixando Liam sem escolha a não ser derrotar cada um deles. Depois que todos os soldados são derrotados, Liam retorna à aldeia, onde é agradecido por proteger as pixies. Essas pixies costumavam viver na floresta, mas foram atacadas pelos soldados que tentavam capturá-las, então fugiram para ali em busca de segurança. Liam diz às pixies que elas são bem-vindas para ficar ali o tempo que quiserem e que ele está até disposto a fazer contratos com elas. Porém, há muitas pixies, então Liam passa muito tempo nomeando-as e está começando a ficar sem nomes. No dia seguinte, Liam convoca uma reunião com as garotas em sua dimensão Pocket e lhes mostra um capacete para perguntar se elas sabem algo sobre ele. Scarlet reconhece o brasão no capacete como sendo de Pai, um dos reinos Júnior e Kiss. Pai é um reino que faz fronteira com a Terra Prometida. Isso só pode significar que os homens que atacaram ontem provavelmente eram espiões de Pai. E, se isso for algum indicativo, então espiões de Jamil e Equador também começarão a aparecer. Os três reinos eram uma vez separados pelo vale, mas agora que a barreira de ilusão de Aiden não está mais no lugar, devem estar tentando reivindicar a terra para si mesmos. Scarlet pensa que a única maneira de impedir permanentemente alguém de tomar as terras prometidas é Liam formar uma nação aqui, e Liam concorda. Scarlet começa a listar as coisas que ele precisará para formar uma nação: terras, pessoas e poder. Liam já possui terras, e quanto a pessoas, à medida que sua popularidade cresce, as pessoas naturalmente se juntarão a ele, então ele não precisa se preocupar com isso. A única coisa que resta considerar é o poder militar. Liam pode ser forte por conta própria, mas ele precisa de uma força de defesa capaz de proteger a terra mesmo quando ele não estiver por perto. Dito isso, Chris se oferece para proteger a terra prometida e jura que matará qualquer um que tentar atacá-la. Liam não gosta da violência de sua declaração, mas os homens-lobo são bem adequados para o combate, então ele decide confiar a segurança a ela. Scarlet diz a Liam que tudo o que ele precisa fazer é continuar construindo sua vila enquanto demonstra seu poder ao afastar os invasores inimigos, e logo as nações ao redor perceberão que seria muito mais vantajoso formar uma aliança com ele. Todos concordam com esse plano de ação. Mas no dia seguinte, as coisas progrediram mais rápido do que Liam imaginava. Ele é abordado por um homem chamado Leonardo, que se apresenta como um nobre do reino de Gil enviado pelo rei de Gil para se encontrar com Liam. Ele explica que o reino de Gil não quer lutar contra ele, então está ali na esperança de formar uma aliança com ele. E se Liam concordar, o rei de Gil está disposto a oferecer a mão da princesa Scarlet em casamento. Liam fica um pouco suspeito, já que ele não fez nada para merecer tal oferta até agora. A partir das ações anteriores de Scarlet, Liam deve ter percebido que essas terras têm algo a ver com o deus dragão, então é possível que eles estejam tentando agradá-lo por causa disso. No entanto, Liam ainda não sabe o que fazer sobre isso, então cria um feitiço de telepatia no momento e começa a conversar com Scarlet para perguntar se ela acha que é uma boa ideia aceitar a oferta deles. Scarlet lhe diz para aceitar, pois se os dois se casarem, isso pelo menos dará meio ano de tempo para construir sua nação. Liam segue seu conselho e diz a Leonardo que ficaria honrado em se casar com a princesa Scarlet. No entanto, ele quer adiar o casamento por um ano para que possa desenvolver sua nação e torná-la digna da família real. Leonardo diz que entende e sai para relatar a declaração de Liam ao rei. Agora que isso foi resolvido, Liam decide visitar a mansão da princesa Scarlet na capital real. Mas a jornada até lá é bem longa, então ele pede para Scarlet escoltar seu clone de volta. Assim que o clone chega, ele teleporta o verdadeiro Liam até lá. Agora que Liam esteve na mansão de Scarlet, ele pode voltar sempre que quiser. E como é a sua primeira vez na capital real, ele gostaria de fazer turismo. Mas como agora é o governante de outra nação, Liam precisa manter um perfil baixo enquanto estiver lá. Scarlet o convida para entrar e tomar um chá, mas antes de Liam entrar, ele sente parte da energia de Aiden irradiando daquele lugar. Então ele pergunta a Scarlet se há algo dentro que possa ser rastreado até Aiden. De fato, há algo que se encaixa nessa descrição, então Scarlet o leva até a catedral de sua mansão, onde uma estátua de Aiden foi preservada.
A estátua foi passada através da família materna de Scarlett por gerações, mas Aiden não sabia que ela ainda existia, pois a havia esquecido milênios atrás. Ele diz a Liam para se aproximar e lançar um feitiço de reconhecimento para ver o que ele pode detectar. Liam lança o feitiço de reconhecimento, e quando faz isso, a estátua começa a brilhar antes de ser transferida para o corpo de Scarlett. Ela olha para si mesma e percebe que agora está coberta por uma armadura forte. Por algum motivo, sente um poder imenso fluindo por seu corpo. Ela tenta lançar um dos feitiços de Liam e dispara uma lança sagrada. Ela consegue completar o feitiço, mas fica completamente exausta, pois teve que esgotar todo o seu mana para fazê-lo. Mesmo assim, o fato de ela ter conseguido lançar o feitiço é impressionante, já que antes ela nunca teria sido capaz de fazer isso. Aiden explica que a armadura que Scarlett acabou de vestir foi feita para aumentar a habilidade de quem a usa e, além disso, concede a capacidade de utilizar alguns dos feitiços sagrados de Aiden. No entanto, o corpo de Scarlett ainda não parece ser forte o suficiente para suportar todas as capacidades da armadura. Afinal, esta armadura é adorada como a mais poderosa de todas as armaduras criadas por Aiden. Scarlett provavelmente conseguiria usar algumas das armaduras de menor classificação, mas elas foram todas perdidas em batalhas, então não há chance de conseguir uma para ela. Liam não acredita que isso será um problema, já que, se Aiden foi o criador da armadura, tudo o que ele precisa fazer é recriá-la para que o corpo de Scarlett consiga lidar com ela. Aiden acha a empolgação de Liam engraçada e concorda em ajudá-lo a recriar a armadura, dizendo que a primeira coisa de que ele precisará é de Aum-Mithril. Liam pergunta a Scarlett se ela conseguirá obter o Aum-Mithril para a armadura, e ela diz que não será um problema. Assim, Liam começa a trabalhar imediatamente. Após um pouco de trabalho árduo, Liam finalmente cria uma armadura adequada para Scarlett e a entrega para que ela experimente. Primeiro, ela precisa fazer um contrato com a armadura, então Liam lhe pede para derramar um pouco de seu sangue na estátua. Depois que Scarlett faz isso, seu corpo é novamente coberto pela armadura mágica. Mas desta vez, ela consegue lançar os feitiços de Aiden sem desmaiar. Aiden fica impressionado com a facilidade com que Liam conseguiu replicar sua armadura. E aproveitando o assunto, ele fala sobre o conjunto de armaduras mais poderoso que já criou, o Guardião Ruína. Essa era a armadura que ele usou durante a Guerra dos Deuses, e ele encoraja Liam a experimentá-la, pois acha que ele pode ser capaz de usá-la. Liam e Scarlett se teletransportam de volta para a vila, e Liam derrama uma gota de sangue sobre o Guardião Aiden antes de formar um contrato com ele. O Guardião Aiden então se transforma em uma armadura, e Liam a veste, permitindo-lhe lançar 37 feitiços mágicos de uma vez. No entanto, um feito dessa magnitude está ultrapassando os limites do que Liam é capaz de fazer, então ele desmaia devido ao esgotamento de mana. Scarlett corre até ele para verificar como ele está, mas Liam diz que está bem. Aiden fica incrivelmente impressionado por Liam ter conseguido sobreviver, pois até agora apenas 3 pessoas conseguiram sair vivas após vestir essa armadura, e Liam foi o primeiro a conseguir lançar um feitiço. Se Liam realmente dominar a armadura, ele teria o poder de governar o mundo. Liam usa alguns cristais de mana para se recuperar do cansaço, e por mais útil que a armadura guardiã seja, ele decide dar uma pausa no treinamento com ela por enquanto, guardando-a em sua caixa de itens. Em seguida, ele teleporta Scarlett de volta para a capital e depois se teleporta para a vila para verificar como as coisas estão indo. Pelo que pode ver, tudo parece estar indo bem, mas de repente Ren se aproxima com notícias importantes. Aparentemente, um grupo de trolls foi avistado vivendo perto da vila. Normalmente, isso não seria um problema, pois os trolls costumam ser ou muito gentis ou extremamente violentos, e os que estão por perto pertencem ao segundo grupo. Eles representam uma grande ameaça à vila, mas como emissários de outros reinos continuarão a chegar, seria melhor que Liam os convencesse a se juntar à vila, evitando assim possíveis conflitos entre trolls e humanos. Liam segue até o local onde os trolls foram avistados para tentar negociar com eles. Ao chegar, ele é confrontado por um grupo de trolls. O líder dos trolls pergunta o que ele está fazendo ali, e Liam explica que está construindo uma nação e gostaria de convidá-los a se juntarem a ele. O troll, porém, não confia em humanos e não quer nenhum envolvimento com Liam, mandando-o embora. Antes que Liam possa responder,
o Troll tenta esmagá-lo. Liam faz o possível para desviar dos ataques, pois não quer machucar o Troll, mas qualquer um daqueles golpes pode ser fatal se o atingir. Ele precisa ser extremamente cuidadoso. Infelizmente, enquanto se esquivava, Liam acidentalmente cai em um buraco e fica preso. Agora o Troll tem um golpe certeiro contra ele, e Liam precisa agir rápido ou estará em perigo mortal. A clava do Troll atinge Liam diretamente, mas por sorte ele consegue equipar a armadura de guardião no último instante, o que o permite sobreviver sem sofrer danos. O Troll percebe que pode ter agido de forma precipitada, então se acalma e decide ouvir o que Liam tem a dizer. Liam agradece ao líder dos Trolls por colaborar. Quando todos os Trolls estão reunidos, ele explica que está construindo uma vila ali perto. No momento, a maioria dos moradores são elfos e lobisomens, mas há uma grande chance de muitos humanos chegarem no futuro. No pior cenário possível, um conflito pode surgir entre humanos e Trolls, levando os humanos a caçá-los, algo que Liam deseja evitar. Por isso, quer que os Trolls se juntem à vila. O líder Troll entende o que Liam está dizendo, mas quer ver a vila com os próprios olhos antes de tomar uma decisão. Liam aceita a condição e teleporta todos os Trolls para a vila. Eles ficam maravilhados com o que veem, mas então o líder Troll é avistado por Chris. Os dois claramente se conhecem, e, no momento em que ela o vê, parte para cima dele e o derruba com um chute. Liam fica confuso com o que acabou de acontecer e pergunta a Chris o motivo daquela reação. Ela responde que ela e o Troll têm uma longa história juntos. Chris e o Troll se acham extremamente irritantes, então sempre que se encontram acabam brigando. Até agora, Chris venceu 307 batalhas, enquanto o Troll a derrotou 370 vezes. No entanto, ela ficou muito decepcionada com a última luta, pois o Troll mal lutou. Ela pergunta se ele ficou mais fraco, mas Liam lembra Chris que ela evoluiu para uma lobisomem, então o Troll não ficou mais fraco, foi ela quem ficou mais forte. O Troll fica chateado, pois Chris agora está forte demais para ele enfrentar. No entanto, Chris explica que seu aumento de poder veio do contrato que formou com Liam e sugere que o Troll faça o mesmo para que possam lutar em pé de igualdade novamente. O Troll concorda, então Liam firma um contrato com ele e lhe dá o nome de Guy. O contrato faz Guy evoluir de um Troll para um Gigas. Embora tenha encolhido, Liam percebe que seu poder aumentou drasticamente. Agora que Guy está mais forte, Chris exige uma revanche e parte para atacá-lo. Dessa vez, ele consegue bloquear os golpes e revidar. Para eles, pode parecer apenas uma briga comum, mas com sua força atual, até um único soco ou chute de Chris poderia matar facilmente uma pessoa normal. Os outros Trolls ficam impressionados. Liam diz a eles que também pode dar nome se quiserem, e os Trolls aceitam de bom grado. Assim, Liam precisa inventar mais nomes na hora. Depois que todos os Trolls formam um contrato com Liam, ele lhes pede um pequeno favor. Eles retornam ao Canyon e começam a coletar enormes pedras para ele. Guy e os outros Trolls se põem a trabalhar, e Chris tenta ajudar também, mas não tem força suficiente para carregar as pedras como Guy. Ele pede para que ela deixe lidar com o trabalho pesado, mas Chris se recusa a desistir. No entanto, eventualmente suas pernas falham e ela desaba. Guy levanta a pedra de suas costas e pergunta se ela está bem. Chris está fisicamente bem, mas seu orgulho está ferido, então ela foge de vergonha. Depois que todas as pedras são reunidas, Liam agradece a Guy e aos outros pela ajuda, mas Guy não entende para que ele precisa de tantas pedras. Liam explica que quando conheceu os Trolls, notou muitos minérios por ali e quer tentar derreter as rochas para extrair os metais. Ele invoca um espírito do fogo chamado Salamandra para criar uma fornalha e derreter as pedras. No final, ele obtém muito ferro, um pouco de cobre, um pouco de ouro e uma pequena quantidade de mitril. Liam fica desapontado, pois esperava conseguir mais mitril, já que esse é o principal material usado para fazer conjuntos de armaduras. Ele pergunta a Aiden se o mitril é realmente essencial para a armadura, e Aiden confirma, explicando que nenhum outro metal é forte o suficiente para suportar o estresse que a armadura enfrentará. No entanto, como Liam ainda não tem mitril suficiente, mas possui muito ferro, ele decide tentar usá-lo e ver como ficará.
Ele derrete o ferro e pede ao seu espírito para criar o molde da armadura, despejando o metal fundido dentro dele. Quando a armadura fica pronta, Liam infunde mana de Aiden nela e decide dar um nome para fortalecer sua eficácia. Ele a nomeia Apolo em homenagem ao Sol. Ao retirar a armadura do molde, vê-se que o design dela realmente lembra o formato do Sol. Liam acredita que dar um nome coerente com a forma da armadura tornará sua força ainda maior. A criação da armadura de batalha foi bem sucedida, porém, naquela noite, Liam enfrenta outro problema. Apesar de ter conseguido criar armaduras de ferro, ele precisa dar nomes individuais a cada conjunto para que funcionem, mas está sem ideias. Depois de passar a noite inteira pensando, Liam conseguiu produzir 15 conjuntos de armadura e decidiu distribuí-los igualmente entre os elfos, lobisomens e trolls. Todos se reúnem do lado de fora para testar suas novas armaduras em batalhas simuladas, e tanto Guy quanto Chris parecem estar se divertindo, pois estão mais fortes do que nunca. Nesse momento, um grupo de bandidos acaba entrando na floresta. Assim que avistam os elfos, imediatamente planejam sequestrá-los para vendê-los por dinheiro. No entanto, eles claramente não são muito espertos, pois acham que é uma boa ideia ameaçar os elfos mesmo com um grupo de trolls e lobisomens bem ao lado. O líder dos bandidos declara que levará os elfos com ele e que, desde que cooperem, não precisarão se machucar. Liam pensa em intervir, mas antes que possa agir, Aiden diz para deixá-los lidarem com a situação sozinhos. Ela então chama uma das elfas mais fracas, Mina, e ordena que ela derrote os bandidos. Normalmente, Mina não machucaria nem uma mosca, mas com a armadura que Liam lhe deu, ela consegue derrotar todos os bandidos instantaneamente. Liam fica impressionado com a força que a armadura concedeu a Mina e percebe que, se conseguir fabricar mais para todos os elfos, eles poderão se defender de qualquer ameaça futura. No entanto, isso significa que ele terá que inventar ainda mais nomes para os conjuntos. Enquanto Liam se preocupa com isso, o líder dos bandidos consegue se aproximar sorrateiramente e tenta usá-lo como refém, exigindo que todos obedeçam se não quiserem que Liam morra. Um segundo depois, Liam acerta o bandido com um míssil de energia direto no queixo. Ao verem seu chefe ser nocauteado e entrar em coma, os outros bandidos finalmente percebem que não têm chance contra Liam e fogem da floresta. Naquela noite, Liam entra em sua dimensão de bolso para realizar uma tarefa importante. Ele invoca vários espíritos da água e diz a eles que coletou uma grande quantidade de água do mar e precisa que separem o sal da água para que o povo da vila possa usá-la. Os espíritos da água concordam em ajudar, então Liam começa a despejar a água salgada para que possam purificá-la. No entanto, um dos espíritos se aproxima dele com algo a dizer. Liam não a reconhece de imediato, mas ela explica que foi o primeiro espírito da água com quem ele fez um contrato e quer expressar sua gratidão. Desde que evoluiu graças a Liam, ela tem conseguido realizar muito mais feitos, incluindo a habilidade de possuir objetos físicos. Embora o monarca dos espíritos não goste quando os espíritos interferem demais no mundo físico, Liam fica intrigado ao descobrir a existência de um monarca dos espíritos. No entanto, o que mais lhe chama a atenção é o fato de que os espíritos podem possuir objetos. A partir do nível intermediário, um espírito pode possuir um objeto, e equipamentos possuídos por espíritos são conhecidos por serem extremamente poderosos. Com isso, Liam tem uma ideia brilhante. Ele pergunta ao espírito da água se estaria disposta a ajudá-lo em um pequeno experimento, e ela responde que ficaria feliz em ajudar. Primeiro, Liam nomeia o espírito da água de 0, garantindo-lhe um buff adicional. Em seguida, ele cria mais uma armadura de batalha no formato de um espírito da água e pede para 0 possuí-la. Com isso, ele consegue criar uma armadura de batalha possuída. Em seguida, ele repete o processo com espíritos do fogo e entrega os 3 conjuntos de armadura para Ren, Chris e Guy. Isso aumenta drasticamente o poder deles, e todos ficam ansiosos para usar essa força para servir Liam. No entanto, embora Liam esteja fazendo isso apenas para garantir a proteção de sua nação, ele já acumulou poder militar suficiente para conquistar todas as nações vizinhas, se assim desejar. E ele não pretende parar tão cedo, pois sua única ambição é a busca pelo conhecimento mágico. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem o gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba.
passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.